Então, a gente vai conversar agora sobre o Ingenuity 3D, né? Até para quem conhece o início, no início eles usavam essa sigla DAVS, que era Digitally Assisted Vitreoretinal Surgery, e agora a Alcon já mudou isso. Até o novo aparelho, que até eu utilizei essa semana no nosso centro cirúrgico novo, ele já tem só a cirurgia assistida digitalmente, quer dizer, saiu a palavra vitreoretiniana porque a gente sabe que hoje o Ingenuity é um microscópio para todo mundo. Primeiramente, eu queria mostrar para todo mundo o que é o Ingenuity, o que é o sistema do Ingenuity. Ele se baseia em uma câmera em que a gente vai remover a ocular do microscópio. Essa é uma câmera que em cada lado da ocular, quer dizer, ocular à direita e ocular à esquerda, você vai ter uma câmera de 2K, né? Através dessa câmera vai sair um cabo desse conector azul aqui, que vai se ligar nesse carrinho que tem uma televisão de 55 polegadas, uma tela de OLED com 3D, uma tela bastante grande, e embaixo dela mora um processador gráfico de alta velocidade. Quer dizer, esse é o cérebro do Ingenuity, é aqui que tudo acontece, porque essa câmera vai capturar uma imagem que nós estamos observando através das oculares, vai enviar via cabo para um computador altamente avançado, que vai digitalizar essa imagem do microscópio e transformar ela em tempo real numa imagem tridimensional na nossa tela do computador. O cirurgião vai estar usando um óculos passivo, circular e polarizado, são óculos 3D, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de óculos, a gente pega, ele é um óculos simples. Isso facilita muito que quando a gente recebe o Ingenuity, ele vem com 10 óculos desse modelo, mais 2 óculos de um modelo diferente no seu estilo, mas que são óculos que, como uma tecnologia avançada, o mais avançado que você tem que fazer com ele é sempre manter ele bem cuidado e fazer a limpeza das lentes como nós fazemos com os óculos naturalmente. O Ingenuity vai gerar uma imagem da ocular à direita, uma imagem da ocular à esquerda, e a tela em 3D vai transformar isso numa imagem única, e nós vamos ter uma imagem com uma excelente qualidade de visão. Aqui eu tenho que passar alguns conceitos para vocês do Ingenuity. O primeiro deles é essa questão de profundidade de campo, né? Quando a gente vê essa foto aqui, a gente vê essa formação rochosa que está mais próxima de nós, ela está muito bem focada. E uma coisa que é muito melhor no Ingenuity em comparação ao microscópio analógico é que com o Ingenuity você consegue ter um aumento da profundidade de foco ou profundidade de campo. Quer dizer, você vai ver uma estrutura aqui mais anterior, como por exemplo, você vai ter um foco na córnea e ao mesmo tempo você vai ter um foco bem quase perfeito na cápsula posterior, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma cirurgia de catarata. Então a gente para com aquela coisa de apertar tanto o pedal para mexer no foco para cima, para baixo, porque você consegue ter as estruturas com mais qualidade e mais profundidade. Aqui nós conseguimos ver em 2 cirurgias, só tirar as imagens aqui, perfeito. Aqui à esquerda a gente vê que eu estou fazendo uma dissecção bimanual, no caso de um diabético, à direita também uma criança com descolamento de retina associado a um coloboma. E nesses casos é importante que eu tenha um foco lá no nervo óptico, que está lá embaixo dentro desse coloboma, e ao mesmo tempo eu consigo ver a retina focada aqui na periferia, quer dizer, você consegue ter uma qualidade de imagem aumentada com melhor profundidade de campo, sem você precisar mexer tanto no foco para ter o foco aonde você quer enxergar melhor. Uma outra coisa que é um grande upgrade do microscópio digital com o Ingenuity é a performance dele em alta magnificação. Eu vou falar bastante depois disso tudo, porque quem for começar a usar o Ingenuity tem que fazer uso disso. Quer dizer, a gente tem que utilizar o Ingenuity sempre com grande magnificação. Então, quando a gente pega um pedacinho pequeno lá daquela árvore, você vai fazer um grande aumento, da mesma forma como a gente faz usando o Ingenuity, e você não perde qualidade. Quem opera há muito tempo e já usou diversos tipos de microscópio sabe que, dependendo da qualidade do microscópio e da ótica, se você faz um alto zoom, você perde qualidade e na hora de fazer uma microcirurgia, uma cirurgia muitas vezes difícil, com uma córnea um pouco mais opacificada, você precisa aumentar o zoom e ter uma qualidade quase perfeita. Aqui vocês veem 2 imagens de vitrectomia e vejam a qualidade que eu tenho quando eu estou praticamente dentro desse buraco de mácula. A gente consegue ver essas bolinhas amarelas aqui que são drusas dentro do buraco de mácula. Eu consigo até ver dentro do instrumento de vitrectomia, da ponteira de vitrectomia, a gente vê esse metal. Quer dizer, então, mesmo com alto zoom, você não vai perder qualidade. Uma outra coisa importante que todos têm que conhecer é o HDR, que é uma câmera com High Dynamic Range, quer dizer, um alcance dinâmico alto. O que quer dizer isso?
Essa câmera hoje, os nossos telefones, para todos nós temos um iPhone, que ele tem essa possibilidade de fazer o HDR. O que é isso? O HDR é uma tecnologia que ele vai pegar uma imagem que ela vai estar hiperexposta, quer dizer, aquela imagem que ela estourou, como a gente muitas vezes vê no vídeo de microscópio, vai pegar uma imagem mais escura, uma imagem que vai estar com menos iluminação, ele junta essas duas imagens e transforma isso numa imagem digitalmente quase perfeita, quer dizer, ele melhora a qualidade da nossa imagem. Todos nós estamos acostumados a fazer isso com as nossas fotos do iPhone quase todos os dias, e agora a gente consegue fazer isso também com as nossas cirurgias. Eu tenho que falar aqui um pouco dos microscópios analógicos, né? Aqui eu trago o nome de Richard Perrett, que em 1946 ele é considerado o pai da microcirurgia oftálmica com microscópio. Existiu uma evolução muito grande de magnificação, depois veio o XY motorizado, a magnificação e também o foco. Mas o que eu queria trazer aqui hoje é uma frase de Castro Vierro, num congresso em 1965. Castro Vierro foi um grande nome no mundo do transplante de córnea, para quem não conhece. E ele, nessa época, ainda fazia transplantes de córnea usando óculos com lupa. E aqui tem uma frase dele que era: o uso do microscópio é uma questão de adaptação pessoal. Você precisa ter paciência porque você perde tempo manipulando o instrumento. Quer dizer, naquela época o microscópio ele era pesado. Muitos que vão começar a usar o Ingenuity agora vão achar assim, poxa, mas eu tenho que empurrar essa televisão, eu tenho que posicionar ela. É mais uma coisa para eu me preocupar. Então vejam que 70 anos atrás a preocupação era também mexer um instrumento, e nessa época todo mundo evoluiu para o microscópio analógico, e agora a gente está numa vertente de uma nova evolução, em que todo mundo está migrando para o uso dos microscópios digitais. Esse daqui é uma propaganda da Alcon. O que o Ingenuity traz para a gente? Ele traz quase 50% maior magnificação, quer dizer, o alto zoom, até 5 vezes aumento na profundidade de campo e até 42% de melhora da resolução fina, quer dizer, aquilo que a gente mais precisa quando fazemos uma microcirurgia ocular, que é ter uma qualidade de visualização. Aqui eu trago agora já alguns pontos importantes, isso é importante para todo mundo que vai começar a utilizar o microscópio e o Ingenuity no nosso centro cirúrgico premium, é como que você vai posicionar as coisas. Quer dizer, você tem que sentar de uma forma que, essa aqui já é uma foto que eu tirei até ontem, na minha primeira cirurgia usando o Ingenuity no centro cirúrgico premium. Você vai colocar a tela à tua direita ou à tua esquerda, o teu aparelho, que vai ser o Constellation ou o Ingenuity, à tua direita ou à tua esquerda. Então você vai montar como se fosse uma ilha em volta de você, e nessa hora é muito importante que você tome atenção a alguns detalhes para você ter a melhor qualidade possível. A primeira é você estar sentado mais ou menos com a tua cabeça na altura do centro da tela, para você ter um campo de visão periférica o mais perfeito possível. Então, a gente tem geralmente um banco elétrico, que o cirurgião mais alto vai baixar um pouco, quer dizer, você tem que tomar esse cuidado, porque se a tela está muito alta ou se a tela está muito baixa, a tua qualidade de visão vai ser inferior. Um outro detalhe importante é em relação a esse tilt da tela, quer dizer, se a tela está um pouco para frente, se ela está um pouco para trás, isso altera a tua percepção do 3D, e é importante se atentar para esses detalhes, especialmente no começo, porque muitas pessoas vão usar uma vez e dizer, ah, eu não gostei. Quer dizer, tem que ver o que aconteceu, eu vou conversar sobre alguns tópicos depois, mas você fazendo, seguindo as orientações, que o Gustavo está sempre lá com a gente nos ajudando, seguindo as orientações adequadas, a chance de você não gostar, ela é mínima. Agora eu vou falar sobre 3 grandes pilares que eu considero os grandes diferenciais do Ingenuity. O primeiro é o impacto da visualização, né? Eu já estou usando o Ingenuity há mais de 2 anos, em praticamente 100% das minhas cirurgias, e até hoje tem momentos da cirurgia que a gente para, junto com o cérebro, nossa, olha isso daqui que legal, até como que a gente nunca viu isso, uma indentação da periferia. Aqui eu estou operando um descolamento de retina numa papila em Morning Glory, e geralmente nessa hora a gente para tudo, a tua instrumentadora vai lá, para quem não sabe, a letra S no teclado é uma letra que tira uma foto, é um snapshot, quer dizer, você consegue apertar o S e tira uma foto daquela imagem. Então a gente enxerga melhor. Essa é uma fotografia também tirada durante uma cirurgia de uma criança prematura com retinopatia da prematuridade. A gente consegue ver aqui a imaturidade dos vasos retinianos, quer dizer, a qualidade dessa imagem, ela praticamente é uma imagem que a gente não via antes. Muitas pessoas falam muito isso no glaucoma, também eu escuto bastante isso. Puxa, eu tenho visto imagens de gonioscopia que eu só via isso em livro e não imaginava que era assim. Quer dizer, a hora que você se põe numa imersão em 3 dimensões, a qualidade é muito alta. A ergonomia. Aqui isso é uma coisa que serve para todo mundo. Aqueles que estão começando a carreira agora, aqueles que já operam há mais tempo. O cirurgião fica bem sentado. A qualidade
de postura aumenta muito. Quer dizer, vocês veem que aqui que eu estou fazendo uma cirurgia e eu estou claramente encostado no encosto do banco. A gente consegue operar com o encosto ali atrás, olhando a televisão. O teu conforto no teu final de dia é extremamente diferente, especialmente para os cirurgiões de alto volume, que às vezes operam o dia todo. Todo mundo sabe como é chegar em casa no final do dia. Tem um pouco de dor no pescoço, um pouco de dor na coluna, e o Ingenuity vem para ajudar muito o cirurgião nessa questão de ergonomia e conforto. Aqui também um estudo interessante que mostra que até 70% dos profissionais oftalmológicos, eles vão em algum momento da carreira ter dor ou no pescoço ou dor na coluna lombar. Então isso é uma coisa importante para quem está começando, para quem já está operando, para quem está no final da carreira, que é para a gente proteger a nossa saúde. Porque de nada adianta a gente operar muita gente se a gente não puder fazer uma cirurgia adequada daqui a alguns anos, porque a gente está com uma hérnia de coluna lombar ou uma hérnia de coluna cervical. Passando agora para o terceiro pilar, que eu acho extremamente importante, e a nossa instituição é uma instituição ligada ao ensino, quer dizer, o ensino é uma coisa que vem desde sempre, e o Ingenuity vai trazer um impacto muito forte na questão do ensino. O fato do cirurgião estar operando e todo mundo que está na sala poder ver a mesma coisa que o cirurgião está fazendo, faz com que todo mundo esteja na mesma página. Até alguns anos atrás, todo mundo tinha que ficar um cirurgião operando, alguém no carona, e alguns assistindo vídeo pela televisão, que a gente sabe, às vezes a qualidade é muito boa, mas muitas vezes a gente tem uma imagem que a imagem história, a gente não consegue seguir essa cirurgia de forma adequada. Especialmente aqui para quem é preceptor, então eu vejo aqui que está no nosso grupo aqui o Dr. Felipe Branco, o Dr. Felipe Ertal, que são grandes professores aí que ajudam os nossos fellows nas cirurgias de catarata, nossos residentes agora também. Você poder ensinar uma cirurgia, primeiro, sentado do lado do cirurgião, segundo, sem estar naquela postura, no carona, nem sempre tendo a melhor visualização possível, você consegue ver exatamente o que o teu fellow, o teu residente está fazendo. E aqui até não coloquei, mas uma coisa muito legal é que a gente tem um mousepad aqui nesse teclado, que você consegue mexer com o mousepad dentro da tela e assim, vai aqui, puxa aqui, recorta ali, vai com a tua pinça aqui, começa a rexa dessa forma. Isso facilita muito a forma como a gente ensina os nossos alunos. Essa aqui é uma foto que eu trouxe de um artigo da Retina de 2019. Para quem não conhece, quem está sentado aqui, esse é o Klaus Eckert, ele é a mente brilhante por trás do Ingenuity. Antes da Alcon introduzir o Ingenuity, ele era feito por uma empresa chamada True Vision, na qual o Eckert é um dos grandes desenvolvedores disso. Depois a Alcon comprou os direitos de vender o Ingenuity. Nesse slide aqui, o Eckert está sentado atrás, o fellow está operando, e ele está com fone de ouvido, e o Eckert está ali sentadinho com o fone também, ou com o seu iPhone, dando as dicas para o seu fellow de faz assim, faz daquela forma, vá um pouquinho mais fundo, porque a gente sabe a questão do ensino, a questão legal. O paciente muitas vezes está ali sentado e ouvindo que uma pessoa está ali operando e está aprendendo. Isso muitas vezes é uma coisa que pode trazer problemas, especialmente no ensino dos residentes no início, que a gente sabe que existe um pouco mais de complicações. Então, eu nunca utilizei isso aqui, mas é mesmo para mostrar para vocês que isso pode ser realizado e talvez pode ajudar. O uso do teclado na mesa cirúrgica, isso é uma dica que eu dou para todo mundo, especialmente para quem às vezes opera sozinho. Na catarata isso não é tão necessário, porque você vai colocar uma imagem na tela e não vai precisar mudar tanto nos parâmetros do Ingenuity. Tá? A gente utiliza, para quem não sabe, a própria tela que recobre aqui, que protege a tela do Constellation. A gente abre esse saco que a gente tem ele reesterilizado várias vezes, coloca esse teclado dentro, enrola isso e eu tenho acesso direto ao teclado na minha frente, para não depender de uma outra pessoa que tenha que estar atrás, trocando, invertendo a imagem, melhorando a qualidade do ganho e etc. Para os nossos cirurgiões de catarata, mais uma vez mostrando que o Ingenuity vem para todo mundo, o Varian é 100% adaptável ao Ingenuity, basta você conectar ele aqui abaixo do Ingenuity, e a gente consegue ter as mesmas funções que você tem no microscópio tradicional, você vai ter elas utilizando o Varian para fazer cirurgias com as lentes históricas. O overlay, né, que a gente consegue ver os parâmetros da cirurgia, isso hoje está disponível já no Constellation, a gente vai conectar o Constellation ao Ingenuity e você consegue fazer a cirurgia e saber que eu estou cortando a 10.000 cortes, meu vácuo está em 120, na faca a minha irrigação está a 110, quanto eu estou usando de vácuo, até aqui embaixo você tem o teu CDE, uma coisa importante que até muitos cirurgiões tem dificuldade, às vezes você tem que olhar para a tela para saber quanto que eu já gastei de faca nesse paciente. Se você já olha ali na tua própria
tela da cirurgia, você consegue ter um controle. Poxa, eu já usei, o meu CD já aumentou um pouco, talvez seja na hora de colocar mais um pouco de visco. Uma boa notícia é que um próximo upgrade do Ingenuity, do software dele, vai ser esse 1.4, ele já vai vir com o overlay pro Centurion e também pro Ora, para aqueles que têm isso disponível. Aqui à direita, isso é uma coisa que eu aguardo muito, porque todo mundo sabe que quando a gente está operando, o Ingenuity pode trazer diferentes qualidades de imagem com colorações diferentes. O Ingenuity agora vai trazer um sistema que você vai poder ver exatamente qual que você quer. Ah, eu quero esse aqui mais embaixo, eu quero essa qualidade, para você não ficar trocando 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que isso muitas vezes você perde um pouco de tempo e você já vai diretamente para aquela imagem que vai te dar a melhor qualidade. A questão de gravar cirurgia, isso é uma coisa extremamente fácil com o Ingenuity. Uma dica que eu dou para todo mundo é: tenham já um HD externo que vocês vão chegar no teu dia cirúrgico. Eu coloco ele aqui no pé do Ingenuity, conecto ele já ali no USB 3. É até importante ele ver que existem duas portas, são USB 3.0 e USB 2.0. Se você colocar no USB 3.0, você vai ter uma velocidade de transferência maior. Isso ajuda na velocidade de gravação dos arquivos. Colocou o HD aqui, ele já aciona que foi colocado lá um novo drive e ao final de cada cirurgia você coloca, quer gravar a cirurgia, coloca no Yes, ele já vai gravar automaticamente dentro do HD do computador do Ingenuity e já vai gravar também no teu HD externo. Então, se termina o teu dia cirúrgico, coloca teu HD externo na tua pasta, de noite, tudo aquilo que você fez de dia já está lá para você dar uma olhada. Eu uso muito, até às vezes, para já recortar algumas imagens e mostrar para o paciente no dia seguinte. É uma coisa que ajuda muito a gente que gosta desse mundo de edição de imagens e vídeo. O white balance, né, que é o balanço branco. Isso aqui é uma parte que eu acho que todo mundo vai ter que perder um tempo na vida, né, porque é extremamente importante. Eu diria que 90% das queixas de quem opera com Ingenuity e não gosta, tem dificuldade, é porque o balanço de branco não está adequado. Cada vez que a gente monta um Ingenuity, geralmente a gente vai orientar as nossas instrumentadoras a fazer isso. Eu, às vezes, faço diariamente, às vezes faço uma vez por semana, quer dizer, depende muito como está a qualidade. Mas a dica que eu dou para todo mundo é: começou a cirurgia, não gostou daquela cirurgia, para tudo, né? Espera o próximo paciente, não deixa ele entrar na sala, faz um novo balanço de branco, utilizando todas as orientações que a Alcon nos passa. Quem tiver alguma dúvida depois pode falar comigo, eu sou a primeira pessoa a querer ajudar as pessoas a se realmente dedicarem a usar o Ingenuity. E esse é um passo muito importante para que a qualidade da imagem fique o mais perfeita possível. Falando agora um pouquinho sobre a latência, o delay, né? O que é delay? Delay é o atraso que vai acontecer de num evento quando a gente vai visualizar uma coisa e vai fazer um movimento motor. Então é o tempo de você olhar e mexer a tua mão em determinada direção devido àquilo que você está enxergando, né? O Ingenuity traz uma latência em torno de 80 milissegundos, né? O ser humano normal, existem alguns estudos que mostram, tem uma latência, né, um delay, todo mundo tem um certo delay, em torno de 200 a 350 milissegundos. Então, todo mundo fala muito de delay, e eu acho que isso é uma coisa de quem usou o Ingenuity uma, duas vezes e fala, não, teve delay, não gostei. Se a gente adicionar numa pessoa com 200 milissegundos ou 80, vai ter 280. Você vai se manter ainda dentro de um delay, dentro da normalidade. Quer dizer, depois de um tempo, eu honestamente nunca tive essa percepção de que eu vejo uma coisa e tendo a mudar a minha movimentação, especialmente nas cirurgias de faco, que são cirurgias um pouco mais rápidas muitas vezes, quando a gente está aspirando cristalino e mexendo com o taco de golfe, muitas vezes com o chopper também. Esse aqui é um estudo científico que eu trago para vocês, publicado pelo grupo do David Chow de Toronto. O David Chow é uma pessoa que estuda muito essa questão de Ingenuity, e ele fez um estudo que remete a gente, talvez às pessoas que têm filhos pequenos agora, ou que tiveram isso na infância. Isso aqui é um jogo da estrela, em que você tem que tirar uma pecinha de dentro do corpo desse boneco, e quando você encosta nas paredes metalizadas, ele faz um barulho vermelho, né? Ele acende um apito. E ele pegou 10 fellows, criou vários sistemas como esse daqui, que a gente vê aqui, tinha um anel, tipo uma aliança, que a pessoa tinha que pegar essa pinça e tinha que andar com ela através dessa estrutura de metal. E testou vários parâmetros do Ingenuity, né? O que ele mostrou para a gente? Que utilizar a câmera, a íris da câmera em torno de 30%, depois até tem uma foto, todo mundo tem que decorar esse botãozinho que eu estou passando aqui com o meu mouse. Se esse botão está extremamente para a direita, você tem a íris extremamente aberta, vai entrar mais luz. Se você tem a íris mais fechada, você tem a íris aqui, que a gente pode ver o obturador da imagem, vai ficar mais fechada, vai entrar menos luz.
existe um ponto mágico aqui, né? E que esse estudo do David Chow mostrou que com 30% é onde você vai ter a maximização da tua percepção de profundidade de foco. A distância da TV também. Hoje é muito claro, o Alcon já fala isso para a gente, que a distância é de 1,2 metros. A televisão ela tem que estar muito próximo do cirurgião. Essa semana eu cheguei lá para fazer a minha primeira cirurgia e queriam colocar a televisão no pé do paciente por um motivo técnico das macas. Gente, a gente tem que parar tudo, tem que mudar tudo, porque a maca não vai ficar ali. Quer dizer, eu tenho que trazer essa tela para perto de mim, porque nessa hora você precisa de muita qualidade. Esse estudo também mostrou uma maximização da resolução lateral e também teve uma coisa importante, que foi performance cirúrgica melhor. Quer dizer, as pessoas erraram menos e tiveram alguns objetivos de testes que foram feitos mais rápidos do que aqueles que operaram com Ingenuity, com a tela mais longe ou com a abertura da íris um pouco maior. Tá? Eu vou mostrar aqui agora alguns vídeos cirúrgicos, só para exemplificar para vocês. Então, aqui a gente colocando um trocáter de 27 Gauge, quer dizer, a qualidade da imagem que eu tenho com grande aumento, fazendo uma cirurgia, seja ela extraocular, igual aqui, ou uma cirurgia intraocular, como num caso de diabetes grave, de uma paciente jovem como essa. Eu estou aqui removendo o vítreo. Aqui a gente vai colocar uma luz acessória que chamamos de chandelier. Aqui eu estou, então, fazendo uma cirurgia bimanual, quer dizer, com uma pinça, eu estou puxando uma membrana diabética, eu vou entrando por baixo dessa, vocês veem aqui que a retina está toda descolada aqui nessa região nasal. A gente remove todas essas trações com excelente qualidade e profundidade de foco, remove todo o vítreo. Esse aqui é um pós-operatório dessa cirurgia, a gente vê a retina toda colada, até aquela retina nasal que eu tracionei bastante, a gente vê claramente que a qualidade de imagem que eu tenho com o Ingenuity me proporciona uma cirurgia melhor, uma cirurgia mais segura para os meus pacientes e, consequentemente, mais segura para o cirurgião, que vai ter a sua habilidade maximizada. Aqui também, fazendo uma cirurgia de segmento anterior, soltando uma placa de persistência da vasculatura fetal em uma criança pequena, quer dizer, você consegue utilizar uma técnica bimanual. Aqui eu estou usando, né, uma pinça entrando por um trocáter via pars plana, a minha tesoura está entrando pelo limbo, e a gente consegue ter esse foco muito profundo, na qual você perde essa questão de ficar mexendo no pedal do microscópio para focar mais posterior, focar mais anterior. Aqui eu tenho agora aqui algumas chaves para o sucesso, né? Então todo mundo, se puder tirar uma foto desse slide, que eu acho super importante, botar a tua abertura da íris em 30%, vai estender a tua profundidade de foco, né? Fazer um white balance adequado, quer dizer, se você faz o white balance perfeito, a tua imagem fica mais perfeita. Trazer a tela para próximo de você, 1,1 metro, 1,2 metros, quem quiser até pode levar uma trena, já cheguei a levar uma trena para o centro cirúrgico para fazer essas medidas, e tem que ser perto mesmo, quer dizer, a tela do Ingenuity ela tem que estar mais ou menos na cintura do paciente, um pouco para frente. Tá? Essa questão de parfocalização também, quando você vai começar a cirurgia, a gente gosta muito de fazer um zoom, aumentar o zoom, fazer um foco no limbo, fixa seu microscópio e depois você tira o zoom e consegue ter sempre o microscópio com a melhor focalização possível. E lembrar também do zoom, quer dizer, você tem que aprender a operar com alto zoom. A gente vê essa imagem aqui de cima, a tela está pequena, tem muita área preta em volta. O Ingenuity se bate na hora de fazer essa autofocalização da iluminação, então você precisa ter uma tela ampliada. Até um comentário que eu vi de uma pessoa da Alcon falando recentemente em um outro webinar foi de que você, quando vai ver a final da Copa do Mundo, você não utiliza apenas 30% da tua televisão. Você gosta da televisão cheia para ter a melhor imagem possível. Aqui, por último, mostrando para vocês esse botão, gente. Isso aqui é super importante para quem vai começar o Ingenuity agora. Se você jogar ele para a direita, você abre a íris, você vai ter mais iluminação. Tá? Então, até um comentário que algumas pessoas fazem, que para os cirurgiões de catarata que estão começando, dá para você deixar ele um pouco maior para os 50%, porque isso te aproxima um pouco do microscópio que está todo mundo acostumado. Tá? Mas com o tempo a tendência é sempre você jogar ela mais para a esquerda para ela estar mais ou menos no 30%, que é onde você vai ter a maximização de todos os upgrades, né? O Clayton, que é um dos responsáveis da Alcon por toda essa parte de marketing do Ingenuity, fala muito que quando a gente utiliza o Ingenuity junto com o microscópio, o Ingenuity é como se fosse um turbo no microscópio. Você vai pegar o microscópio e vai deixar ele melhor ainda para você ter uma cirurgia de maior qualidade. Esse é meu último slide. Eu queria deixar claro para todo mundo, o Ingenuity não é para cirurgia de retina. Ele veio assim no início
porque a cirurgia de retina sempre teve um problema de pouca iluminação, a gente sempre sofreu um pouco no mundo intraocular por falta de luz. Então, o Ingenuity, por uma motivação de você poder aumentar digitalmente a luz, ele nos ajudou muito. Isso foi apenas o início, quer dizer, hoje existe cirurgião de glaucoma, cirurgião de oculoplástica, e eu utilizo ele 100% para todas as minhas cirurgias. O white balance, super importante, não está boa a situação, chama a instrumentadora, chama o Gustavo, se ele está Gustavo, precisamos fazer um outro white balance. Eu sugiro a todo mundo que puder, que gosta de tecnologia, aprender a fazer um white balance, que é uma coisa extremamente simples, e pedir para todo mundo tentar sair da zona de conforto. A gente sabe que a gente vem muitas vezes acostumado a usar o mesmo microscópio, com o mesmo instrumental, com a mesma instrumentadora, e a gente tem que dar uma abertura para a tecnologia. Da mesma forma que está vendo a inteligência artificial, a gente vive um momento em que as outras empresas do mercado também estão lançando os seus sistemas de microscópio digital. Então, se você não for para frente e começar a utilizar o microscópio digital, daqui a pouco você está ficando para trás, e a gente tem que estar sempre evoluindo na nossa carreira. Eu queria agradecer a todo mundo, que todo mundo aqui praticamente me conhece muito bem, sabe que eu estou sempre disposto a ajudar. Quem não tem meu telefone celular está nos nossos grupos, eu estou sempre aberto à discussão, pedir alguma dica, como que faz, o que mexe, qual que é a tua sugestão, para que todo mundo realmente comece a usar o Ingenuity e faça que ele seja o seu microscópio oficial. Eu vou descompartilhar minha tela aqui agora. Eu vou agora abrir para o Dr. Durval, que vai fazer uma apresentação para a gente também, mostrando os grandes benefícios do Ingenuity, especialmente para a cirurgia de catarata, que ele é um dos grandes especialistas, aí vem usando já o Ingenuity, já esse ano está quase fazendo 3 anos do seu uso. Eu estou bastante ansioso para ver o que ele vai falar para nós. Muito bem, boa noite, Alexandre. É uma honra estar aqui com pessoas tão queridas, né? O Hamilton, boa noite, Hamilton. Maravilha. E todo o grupo aí do Médicos de Olhos, né? Maravilha. Eu estou vendo aqui a sua palestra, estou relembrando aqui como foi no início, sabe? Quando chegou para a gente em 2017, final de 2017, o Ingenuity, ele veio realmente para a retina. Não é que tinha opção, não, era para a especialidade de retina. Só que eu estava acompanhando essa técnica, essa tecnologia já há muito tempo. Eu já era fascinado pelo 3D há muitos anos. E tanto é que eu fui um dos primeiros cinemas de 3D do mundo, na França, que era 3D, 360 graus. E quando eu cheguei no CBV, em Brasília, tinha lá 2 câmeras, então a gente colocava uma câmera, aí eu comecei a montar de um jeito que você filmava de um lado e de outro, e aí eu consegui fazer isso na época do lançamento da ponteira Intrepid, da Alcon, você imagina quanto tempo. Só que dessa maneira a gente só gravava, né? O Ingenuity, ele veio realmente uma nova perspectiva, que é a assistência, você fazer a cirurgia assistida. Então, esse é o grande diferencial dela, porque só gravar 3D já tinha alguma coisa, resolução muito, muito precária ainda, mas já tinha. Agora, você fazer a cirurgia assistida, que realmente é a grande novidade disso tudo. Então, pelas necessidades, realmente a retina foi a mais privilegiada. Mas quando chegou o aparelho lá, eu logo fiquei fascinado pelo sistema e pedi ao Dr. Marcos se eu poderia estar fazendo na catarata. E ele logo, prontamente, me atendeu e eu fiz minha primeira cirurgia de catarata em 31 de outubro de 2017. Eu até perguntei para o pessoal da Alcon, eu acho que eu fui o primeiro do mundo, de tanto que a coisa era realmente mais para a retina. E essas dificuldades, assim, esses pormenores, esses detalhes, realmente, que você muito bem falou, Alexandre, a gente foi descobrindo, muitas coisas já vinha, mas muitas coisas a gente foi adaptando. Por exemplo, essa distância que você falou lá, realmente, a primeira vez a orientação que a gente tinha é de colocar lá no pé do paciente.
E aí a gente começou a aproximar mais, aproximar, até que ficou por aí, entre 1.2, 1.1 a 1.6, 1.4. Então, metros. Então, aí já começou a coisa a ficar bem bacana. E eu vou aqui compartilhar a minha aula aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. Muito bom. Eu gosto sempre de agradecer aqui minhas fellows que estão sempre me ajudando nas minhas aulas e me inspira a fazer sempre coisas novas. Aqui é a Carolina Lima e a Lara Picans, que tem me ajudado bastante. Essa aqui foi a primeira cirurgia lá que nós fizemos em 31 de outubro de 2017. Né? Então, a disposição que o Alexandre muito bem falou, e no caso aqui a gente estava fazendo para catarata. Você vê a posição da auxiliar, como é que era na época convencional, e, enfim, a gente não sabia muito a disposição correta dos aparelhos, a gente foi aplicando. Aqui é a filmagem do jeito que ela vem. Ela é gravada de alta resolução, né? E side by side, tá? E então também tem todo um esquema para editar o vídeo, é um pouco diferente, os programas são um pouquinho diferentes. Essa aqui eu estou aproveitando, então eu estou aproveitando aqui também para a gente mostrar a compatibilidade do Ingenuity 3D com os casos difíceis, entendeu? Então, as primeiras experiências foram nas cataratas simples, convencionais, né? Então, da gente fazer a capsulotomia, de fazer o faco, essas coisas, né? Esse aqui é um faco com fento, é uma técnica que eu faço one hand, que eu não uso o chopper, mas quando eu faço fento, eu faço um cliquezinho, aspiro um pouquinho até a metade, depois eu faço um cliquezinho, eu divido em duas metades e uma metade eu divido em 2/4. Então, ficou uma metade e 2/4. De tal maneira que os cubos, né, por causa do fento, ele já racha lá embaixo sem ter que ir lá, próximo da cápsula. Então, aí você faz com bevel down, que é essa caneta da Alcon, ela é já própria para isso, então você puxa, né, você já puxa ele por cima, debaixo da capsulotomia, da Rex, e você ele vai pirulitando, vai se enrolando e você consegue fazer a catarata sem com menor, vamos dizer sem, mas com menor risco de pegar a cápsula, porque você fica longe dela, tá certo? Então, eu fui testando em diferentes técnicas na cirurgia de catarata e a coisa foi funcionando legal. Você consegue também fazer edições, também misturando algumas coisas em 3D, e está aí a cirurgia, né, com a capsulotomia. Você consegue ter uma noção perfeita de profundidade para não bater na córnea, para você pegar a cápsula. Essa foi uma das primeiras cirurgias, né, que a gente conseguiu fazer com o Ingenuity 3D. Ó. Você consegue fazer bacana com essa tecnologia. Cataratas, uma dureza, né, média, né, você consegue fazer a faco também, não vi nenhuma dificuldade em si. Você estava falando da questão do pessoal estranhar o delay. Realmente, eu não vejo delay. O que eu acho que o pessoal percebe é uma dificuldade para poder achar o foco, porque a amplitude de foco ela é grande. Então, a atenção deve estar comprometida um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, e aí o cirurgião deve estar perdendo isso, porque a atenção dele está em focos diferentes. Ele está acostumado a focar só realmente com o foco convencional, mas, na verdade, ele exige um pouco mais da atenção.
como tem uma amplitude muito grande, é a tensão que faz. Igualzinho um paciente de lente multifocal, que ele tem a visão de longe, intermediária e de perto. O que faz ele mudar o foco não é acomodação, não é nada. É a atenção. Então, eu imagino que essa dificuldade seja por conta disso. Aqui lá vocês viram lá uma imagem externa, numa edição você pode também misturar a imagem externa, né? Você consegue fazer manobras na córnea, no cristalino, mais posterior, no ângulo. E uma coisa interessante é que, igual você falou, nós estamos aqui focando na córnea, né? Mas nós estamos vendo lá a catarata lá no fundo também focada. E isso a gente não tinha antes, entendeu? Então, isso a gente não tinha antes. Então, eu hoje, na cirurgia de catarata, eu uso muito pouco o foco, a mudança de foco no pedal. Muito pouco, quase não mexo. Você tem um sistema para poder... Você tem um sistema... Isso aqui já é uma catarata um pouco mais dura, mas você tem um sistema de regulagem no inicial, você coloca o foco no intermediário ali, no plano da íris, ele consegue muitas vezes pegar a córnea e pegar lá, próximo da cápsula posterior. Então, você tem que centralizar, posicionar com perfeição aquela amplitude de foco. Então, veja só. Então, eu comecei, depois dos casos mais simples, a gente começou a fazer os casos mais complicados, uma catarata mais negra, né? Uma catarata mais dura. E aí você vai ficando mais confiante. Você vai ficando mais confiante. No início, a ideia era, não, botar só casos simples na sala que tem Engenoite. Hoje não. Hoje eu já não faço mais distinção. Pelo contrário, hoje eu tenho colocado os casos mais complicados no Engenoite, porque você tem uma ampliação melhor. Esse aqui é um exemplo também. Você consegue polir a cápsula, então você começa a usar os recursos diferentes que você não usava. No microscópio convencional, você dá um zoom muito alto, você fica escura a imagem. Aqui não, olha só que beleza. Você consegue dar um zoom, e cada vez mais zoom, e você consegue ver detalhes bem iluminados. Então, se você consegue mapear todo o segmento anterior, né? Você consegue ver detalhes mais do que antes que a gente não conseguia. E como você também falou, Alexandre, da questão né, do velho. O velho, o que acontece? Eu antes não conseguia gravar ele porque ele ficava debaixo ele ficava acima da câmera. Então eu tinha uma dificuldade danada de gravar minhas cirurgias porque não tinha um velho gravando. E aí não tinha graça para gravar. Aqui não, ele é totalmente compatível. Aqui você vê, ó, que de um lado parece que está gravado, mas quando junta as imagens, aí aparece como se fosse igual, né? E nós começamos aí os casos desafiadores. Esse aqui é um caso de um paciente que foi submetido a Desaec, né? E a lente, aquilo lá que vocês estão vendo, não é bolha, nem visco, nada. Aqui é uma opacidade da lente intraocular. Então, foi preciso substituir a lente, um caso bem delicado. O outro olho dela também era um olho complicado, praticamente olho único. Paciente com glaucoma, tinha tubo, e a gente encarou no Engenoite 3D, né? E a gente conseguiu, olha só, manobras bem delicadas de você fazer o corte da lente dentro do saco capsular. Então, esse estudo demanda detalhes, né? E aí foi como possível. Outra grande notícia boa que nós tivemos foi a questão da compatibilidade dele com o ECP, o endociclo do Ura. Esse é um aparelho endoscópico que você acopla ele no
no Ingenuity e você consegue dividir a tela. Você divide a tela do que você está vendo no microscópio e do endoscópio. Isso ajudou bastante. E está aí o resultado que ficou bem bacana. Aqui são mais detalhes da autocirurgia, a gente ia ficar muito... Esse aqui é um caso do Yamane, em que a gente foi realizado, ainda a gente não tinha ainda as agulhas corretas, nem o cautério ainda não era o mais apropriado, e endoscópio a gente conseguiu ver ali que o Yamane tinha atravessado, de um lado estava normal, como vocês viram, mas do outro lado o bulbo da alça tinha atravessado a parede escleral, né? Então, essa cirurgia foi feita no 3D e a gente, em vez de refazer o Yamane, a gente fez uma fixação em loop, né? Fez uma fixação em loop daquela alça. Isso tudo foi feito em 3D, para vocês terem uma ideia não tem limite a questão de fazer em casos mais difíceis ou não. Então, a gente fez um loop e a gente conseguiu fazer essa fixação, a conversão de Yamane para Fingercraft, que é essa com fio montado na agulha, né? Essa aqui é uma outra técnica que a gente tem desenvolvido também. Quando você quer centrar um pouquinho mais ainda, você pode manipular essa alça um pouquinho, né? Um pouquinho, e você consegue entortar um pouquinho a alça, fazer o ajuste necessário para poder centralizar a lente. Esse foi o resultado final realizado com a Ingenuity 3D. E os casos foram aparecendo e a gente sempre dando prioridade para o 3D. Esse aqui é um caso muito interessante, que era um caso de fixação em que a lente começou a ficar muito capturada. Ela tinha uma angulação que não ficou... A íris dela, a íris desse paciente era muito flácida e aí começou a capturar a lente. A gente tentava com colírio, tentava com muitos recursos e nada. E aí nós fizemos uma técnica para conter essa lente, que alguns chamam de hashtag, né? Outros novelle, né? E de tal maneira que quem me ensinou ela foi o Gustavo Cieiro, que foi a primeira pessoa que eu vi fazer de Minas. Então, é um caso difícil, né? Não tinha muito recurso, né? E aí nós passamos essa agulha reta de um lado para o outro. A gente faz a incisão um pouquinho mais embaixo. Essa aqui é uma hora delicada, você tem que fazer um pouco devagar para poder a agulha passar, né? Esse era um paciente muito VIP, já tinha sido operado várias vezes por vários cirurgiões, né? A gente passa de volta esse fio, né? A gente passa de volta esse fio, sempre, mas preservando a parte central. Esse fio não passa na parte central, não. E aí a gente sutura, faz esse em U, né? E a gente sutura, tá os dois fiozinhos lá, segurando essa lente. Até hoje, esse caso passa muito bem, obrigado. Resolveu um problemão. Que ele desenvolvia glaucoma, uveíte, e aí os sintomas se resolveram. Caso difícil. Esse é um outro caso também, né, todo sindrômico, né, daquela ICE que a gente fala. E olha, aí o que acontece? Olha só o recurso da Ingenuity, é isso que eu queria mostrar para vocês, olha só. Você consegue dar um zoom excepcional. Com o microscópio, você fazer isso, fica totalmente escuro. Então, é uma outra cirurgia. Você começa... É uma lupa que você tem durante a cirurgia. Então, você quer ver um detalhe,
você vai lá e amplia, você vai conseguir ver com precisão, né? Então, você consegue fazer essa cirurgia com noção de profundidade, com ampliação, porque quando você coloca na tela, a imagem amplia demais. Então, você vê muito mais detalhes, muito mais detalhes. E aí, está aí fazendo a faco, né? Um caso realmente cheio de minúcias, né? Cheio de detalhes. E uma fase que eu achei bastante interessante, que eu sou muito preocupado em polir a cápsula, né? Mas a gente nunca vê por causa da íris, da pupila, né? Então, a gente acha que está polindo bem, acha que está removendo o córtex 100%, mas a gente nunca percebe o bem. E aí, olha só com a aproximação da Genuity. Estou lá no equador da zona, nesse caso. Por felicidade, né? Infelicidade do paciente, mas felicidade nossa, a visualização da zona ali é perfeita. A gente consegue ver com detalhes essa região, até ver até onde que a gente pode polir. E a tração da zona quando a gente faz o polimento. Ó, né? Então, nesse caso, o Ingenuity fez toda a diferença. Esse aqui é um paciente transplantado, cheio de sinéquias, de aderências. Como ele dá uma noção de profundidade muito boa, a gente consegue ter o acesso certo. Esse aqui é um paciente de câmara rasa. Então, veja só, aqui vocês não conseguem ver se está raso ou não, não é verdade? Você, pelo jeito ali, você acha, você pode falar até que está meio um pouco intumescente. Mas você não fala que está raso aqui. Esse paciente aqui era extremamente rasa. Eu não lembro ao certo, mas é por volta de 2 milímetros ou menos a câmara anterior. Então, quando você faz uma apresentação em 3D, num caso desse, você consegue notar a dificuldade que foi essa cirurgia aqui. Ó. Aqui parece normal, mas numa apresentação em 3D, seja um congresso, né? ou mesmo no próprio aparelho, que você pode ver no próprio aparelho, você tem uma diferença muito grande. Então, para ensino, o Ingenuity ele é imbatível. O sistema de imagem 3D é imbatível. É muita vantagem. The first major E aí test nós was while performing fizemos, capsulorhexis, which aí nós fizemos esse vídeo, né, falando exatamente sobre essas coisas. Vou acrescentar mais uma aqui, ó, que é esse aqui. Outra grande vantagem que nós vimos de aplicação foi dos MIGs, do iStent, porque aqui o microscópio é que gira, não é a cabeça do cirurgião. Segundo, ele amplia muito a imagem. Terceiro, ele amplia mantendo a iluminação, tem uma boa iluminação. Então, essas três vantagens fazem do sistema 3D Ingenuity muito interessante para o MIGS. Aqui, uma coisa que a gente ajudou a desenvolver, que eu percebi o quê? Que nós tínhamos a Fellow lá e ela perdia a cirurgia na hora que instrumentava. Então, eu bolei isso aqui, ó, que é a instrumentação side by side. Então, só dar um pausezinho aqui. Então, o que acontece? Olha só, quem está instrumentando a cirurgia de catarata é diferente da cirurgia de retina, que você precisa estar mais em cima ali. É basicamente passar os instrumentos, que pode ser de lado a lado, e molhar a córnea, que pode ser da mão do lado que estiver instrumentando. Só que a grande vantagem é ela estar também acompanhando a cirurgia.
ajuda muito mais, porque ver o paciente com o olho seco, ela mesma já... Porque antes eu precisava falar, molha a córnea, tá ressecando. Aí não. Ela vê a córnea, já vê que está seca, ela vai lá, ela mesma molha. Ela participa mais da cirurgia. Eu tenho algumas instrumentadoras que são mais diferenciadas, assim, eu não digo assim no intuito de palpitar, e ela algumas até, doutor, por que você não faz isso na cirurgia e tal? E eu achei até interessante, porque é uma prova que realmente elas começam a participar mais. Uma outra aplicação e indicação que eu considero absoluto é em pacientes, igual a esses dois aqui, com DPOC avançada. Eu tava na sinuca, porque eu tinha que me encurvar muito para poder fazer essa cirurgia. E o que eu descobri? A independência da sua posição para poder operar. Então, eu estava lançando ali a cirurgia totalmente em pé, que facilita muito quando você não tem que olhar pelo microscópio. Então, quando você está em pé, você fica mais ergonômico, eu pensei que ia me dificultar na faca, não, porque você se apoia a mão, os outros dedos se apoiam na órbita, o pé que está pisando no pedal aqui, o calcanhar se apoia no pedal, né? Então, é uma revolução a cirurgia em pé. E o que vem para o futuro, né? Nós estamos vendo uma forte tendência de acoplar os exames todos aí. O Ingenuity, o Varian, o Ora, né? O Varian já está, e o CT e demais. E vai ser o primeiro passo para a robótica. Será que vai chegar? A gente não sabe, né? Muito bom. Eu queria já encerrando por aqui, senão a gente vai estender aqui, nós temos bastante coisa para mostrar. Eu queria fazer aqui algumas homenagens, né? Primeiro, esses autores do nosso livro de fixação, o Agarmed, o Hoffman, a Song, o Agarhal, o Yamane, e meu pai, que a gente fez junto esse livro da segunda edição. Nós temos colhido bastante frutos com ele, né? São 83 vídeos de cirurgia, que nem essas que a gente mostrou aqui. Aqui à direita foi o primeiro evento que nós conseguimos fazer em 3D, né? Esse aqui, no caso, foi no CBV, e depois nós fizemos na Brascas, né? A apresentação em 3D, que eu considero bem diferenciada, bem diferenciada. Eu acho que o aproveitamento de quem está assistindo é muito maior do que só os vídeos em 2D que a gente costuma assistir. E também um oftalmologista, que os oftalmologistas são considerados, né, muito aquém da parte sistêmica, né? E aqui, quem descobriu o Covid foi um oftalmologista. Então, nós estamos aqui prestando homenagem a ele. E aqui interrompo. Muito bom, Durval. Queria agradecer, uma excelente palestra, como a gente sempre está acostumado a ver você falando, casos difíceis, e o que é legal a gente ver que tem de tudo, né? Tem desde uma cirurgia de catarata normal para uma cirurgia de catarata complexa. Achei muito interessante aquela tua técnica de mexer na alça do Yamane. Aquilo realmente, tecnicamente, é uma aventura, mas que às vezes faz diferença de você poder fazer, né, um centramento melhor. Eu queria te perguntar, Durval, até para dar uma dica para todo mundo, quais são os teus parâmetros hoje em relação à abertura da íris e o teu balanço de branco? Você faz todo dia cirúrgico, toda semana? É você que faz? É a tua instrumentadora? Como que você faz isso? Eu peço para fazer no meu dia, né? Eu não sei como é que estão os outros dias, mas no meu dia eu peço para fazer o completo, né? E se eu vejo que tem alguma variaçãozinha no meio do dia, eu peço para repetir aquele mais simples. Mas geralmente não, geralmente ele mantém mais. Eles fizeram a última atualização
do Ingenuity ficou muito bom, ficou muito mais estável, muito mais prático. A abertura, geralmente, eu deixo metade, 50%. Mas a iluminação, em compensação, a iluminação eu tenho diminuído. Eu tenho diminuído, começo eu diminuí para 70, agora eu tenho diminuído mais, para 50, às vezes até um pouco mais. Eu tenho diminuído a iluminação. Eu vario um pouco dependendo o tipo de caso, enfim. Esse é uma outra vantagem também para a cirurgia de catarata, né? Preserva um pouquinho mais a mácula, né? Principalmente aqueles pacientes que já têm uma mácula um pouquinho já mais judiada. A gente, apesar de não ser na área de retina, mas a gente sempre tem um zelo maior pela mácula, né? Claro, isso é uma coisa importante para todo mundo saber também, que é um outro segredo do Ingenuity, que você pode diminuir a luz do microscópio e aumentar a luz através do ganho. Existe um botão que você aumenta o ganho, tem ganho 1, ganho 2, ganho 3, você até, se não me engano, acho que é o Ctrl e o Insert, você aperta e você vai aumentando. Então, você tem um aumento de luz digital. Quer dizer, você está com o teu microscópio com uma luz apagada, até eu já vi falar assim, que eventualmente acabou a luz do microscópio, queimou a lâmpada, mesmo sem a lâmpada do microscópio. Se você aumentar o ganho até o máximo, se não me engano é 10, você talvez consiga terminar a tua cirurgia até mesmo sem ter uma luz adequada vindo do microscópio. Eu queria abrir agora para perguntas. Todo mundo está aí, a gente está aqui para conversar mesmo, bate-papo. Todo mundo que quiser abrir o microfone e fazer pergunta para a gente está aqui para responder tudo o que vocês querem saber sobre o Ingenuity. Alguém quer fazer alguma pergunta? Hamilton, você está quietinho aí, o que você quer falar para a gente? Eu estou quieto, só aprendendo. Quanto mais a gente fica quieto, mais a gente aprende, porque escuta, a gente aprende com os anos a escutar. Ô, Durval, obrigado mais uma vez, parabéns. Você falou muito em ensinar, e eu estava aqui fazendo um chat paralelo com os nossos preceptores de catarata. Você sente que o aprendizado é mais rápido? É assim, eu vou pegar o mesmo cara, assim, né? Vou imaginar o mesmo fellow, né? Impossível, mas dois fellows iguaizinhos, a mesma experiência, tudo. Aí você vai colocar ele para fazer um fento catarata, um lansex com catarata. E eu quero ensinar ele a fazer lansex com catarata. Você acha que se eu fizer para ele 2 cirurgias demonstrativas com esse aparelho, ele vai aprender melhor do que se ele assistir na televisão normal e no outro aparelho? Você acha que realmente muda o aprendizado? Vamos lá, Hamilton. Eu tive um pouco mais de facilidade, por conta de quê? Por conta do endoscópio. Porque a gente trabalhava com uma telinha de monitorzinho de 14 polegadas do lado. Então eu tinha que tirar o mais difícil é você desacoplar a sua visão no carona para olhar outra coisa e só a mão manter aqui, ó. Você está entendendo? A angulação é diferente, então há um ajustezinho cerebral nisso aí. Mas então eu já estava acostumado com isso, né? E então para mim transferir isso para o Ingenuity foi muito fácil, né? A molecada que já brinca muito com videogame, que exercita muito multifuncional, você está entendendo? Isso aí é bem mais fácil, ajuda também. Mas eu comparo, você imagina você entrando na residência, a primeira vez que você pegou o microscópio. Não foi estranho? Você está entendendo? Foi estranho, você entendeu? Era um ambiente diferente. Você demorou um tempinho para adaptar. Aqui é a mesma coisa. É um ambiente diferente, um ambiente ampliado, dimensões outras. Não está alinhado ainda com você, está alinhado, está em outro alinhamento. Você mexe para um lado aqui, você vê para lá, mas você mexe para cá. Então, ele exige uma adaptação. Então, como é que foi comigo? Eu comecei a fazer e os meus primeiros casos eram mais lentos que o microscópio normal. Mas eu gostava mais na primeira fase, eu gostava mais da sala que tinha o Ingenuity por curiosidade.
Depois passou, a curiosidade deu vontade, a vontade que eu tinha mais vontade lá era de estar lá para poder desenvolver a tecnologia. E agora que eu estou usando mais recursos de zoom, com boa iluminação, uma imagem ampliada, amplitude de foco, eu estou sabendo mais usar isso e já adaptei. Hoje eu prefiro a sala com 3D. Você está entendendo? Eu fico torcendo, agora é diferente, eu fico torcendo para o paciente cair na sala 3D. Então, assim, ele tem uma curvinha de aprendizagem, né? Ele tem uma curvinha de aprendizagem, você entendeu? Eu não digo que não tem, você está entendendo? É igual eu falei lá, por exemplo, do suposto delay. Pessoal, vamos falar no delay, mas não é delay. Se você pode filmar você fazendo do lado lá e a imagem é igualzinho. O que acontece é o seguinte, a amplitude de foco é bem maior. Então, ela, igual o exemplo que eu falei lá da lente multifocal, você tem 3 focos aqui, ó, a atenção sua é que vai mandar. Então, se o cara está com a atenção em outro foco, ele se perde. Então, ele tem um treinamento para isso aí. Legal. E você tem a opção de você gravar sem ser 3D, ou seja, vou imaginar que você faz a cirurgia 3D, mas daí você quer apresentar num congresso um HD, um Full HD, aquela imagem bonita, mas sem ser 3D. Você tem como transformar lá no aparelho mesmo? Você tem que levar no laboratório e fazer isso depois? Olha, eu descobri um negócio para apresentação, Hamilton, que não, eu nem corri atrás de achar se tem esse recurso 2D ou não, que é a coisa mais simples do mundo e boba. Vocês viram na minha aula que às vezes eu tinha side by side, mas tem hora que só tinha uma tela só. Você pega, por exemplo, aquela mesma imagem, você amplia ela e você encaixa ela na tela que vai apresentar. É uma besteira. Então você só faz isso e você já resolveu o problema, você está entendendo? E você grava tudo em 3D, fica com... Se amanhã a coisa muda para uns congressos, seja só em 3D, Hamilton, você já está tudo ajeitado, né? Deixa eu te falar um negócio que talvez você não saiba. No congresso que o Lavinsky fez lá em Porto Alegre, a minha aula, que é a aula do CBO, né, que eu era presidente do CBO, eu fiz em 3D todas as cirurgias. Veio um cara dos Estados Unidos que estava... Mas era desse jeito que você falou. A gente gravava em 3D, mas a gente olhava pelo microscópio. Depois levava para o laboratório lá do cara e fazia toda a edição. E eu tenho até hoje os hard drives, porque ocupa um monte de giga, né? Daquelas cirurgias que eu apresentei lá no Congresso do Lavinsky. Então, é claro que o Ingenuity eu entendi que você fez antes, mas eu operei em 3D bastante tempo atrás também, já faz uns 8 anos atrás, isso, se não me engano, ou 9, eu acho que 9, se não me engano. Vai lá, Grandinete, você que está coordenando. Uma coisa importante que eu falei até com o Gustavo ontem, nesse nosso microscópio novo que é o Luxor, ele tem uma particularidade que o Carona ganha 100% da iluminação. Então, até para quem está começando, que não é o que eu sugiro, mas se eu quis fazer uma cirurgia combinada com implante de tubo, e o cirurgião do glaucoma chegou na hora e falou assim, puxa, eu fiz uma vitrectomia com a Faco, eu não quero usar o Ingenuity. Nessa hora, o que eu fiz? Eu tirei a câmera da ocular e encaixei o Ingenuity no Carona. Então, o cirurgião operou usando a ocular do microscópio e eu que estava fora, os fellows, todo mundo continuamos vendo a cirurgia na tela do Ingenuity. Então, hoje, se a gente lá com o Luxor quiser deixar o ocular e conectar o Ingenuity no Carona ao lado, talvez você tenha as duas possibilidades. Eu acho ruim que o cara sempre vai querer olhar no que é mais fácil. A tendência nossa do ser humano é sempre, puxa, está ruim aqui, eu vou olhar lá. Então, talvez você não evolua tão rápido. Mas é uma forma para aqueles um pouco mais inseguros de falar assim, puxa, eu tenho as duas coisas. Né? Se eu não ver bem direito lá, eu volto a olhar aqui, que aqui eu sei que eu me garanto. Então, é uma dica para todo mundo que isso pode ser usado. Né? Eu queria chamar a atenção também para o futuro, né? Assim, as apresentações, é porque hoje em dia está muito caro ainda, sabe, Hamilton? A projeção em 3D. É uma festa de casamento, rapaz. Você tem que
são caros, você tem que levar, você tem que pegar os caras na mão para poder editar, você tem que fazer a conversão lá para o pessoal. É um transtorno. Mas quando otimizarem isso aí, eu acho que vai tudo para o 3D. É uma previsão minha. E outra coisa é o seguinte, e com os aparelhos também estão indo tudo para o 3D, né? A pessoa ora, já está o velho, o hora. Na manhã, topografia. Você já pensou? Imagina você fazer a cirurgia lá de catarata, já está com a topografia já piscando para você lá. Não é aí, é para cá. Uai, quem não vai querer um negócio desse? Fala para mim. OCT, o cara vai fazer a DMEC, né? Já está junto lá. Você vem em 3D e mais OCT, quer dizer, eu acho que não vai ter muita chance de escapar disso, não. Eu acho que quando a tecnologia for juntando e apresentações ficaram em 3D, nós vamos tudo cair no 3D. Logicamente, quem começou vai estar na frente, né? Durval. Oi. Chicão, pode falar? Ô, Francisco. Tudo bom? Bom, Chicão. Posso dar uma opinião aí sobre os 3D seu aí? Você é um grande inspirador? Chicão, a sua palavra é muito bem-vinda. Isso que vocês estão falando aí sobre a facilidade das pessoas aprenderem do 3D realmente é muito importante. E para quem está no aprendizado é bom mesmo. Eu estou vendo aí o companheiro aí falando também. Eu tive a oportunidade naquele seu congresso lá de Brasília, a ZAIS, ela trouxe esse artevo e um colega tinha feito uma cirurgia de retina lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eles trouxeram aqui em Goiânia 3 dias antes do congresso aí. E eu ajustei o aparelho deles. As primeiras cirurgias de catarata que foram feitas foi eu quem as fiz aqui. Não fiz nem no hospital mesmo, fui na clínica San Charbel. Eles levaram lá. E qual que é a vantagem do sistema deles sobre o da álcool? Lá no nosso nós temos o da álcool. O sistema deles é muito interessante, inclusive, no seu congresso aí eu apresentei isso. Existe o 3D integrado no microscópio, porque uma das grandes queixas das pessoas quando estão operando no 3D da álcool é que caso elas tenham uma necessidade ou uma vontade de passar para o microscópio, aí tem que tirar todo o sistema, que ele arrasta o aparelho para lá e para cá. O da ZAIS, ele tem integrado os dois sistemas, o 3D e o microscópio no mesmo, você não precisa afastar. Inclusive, eu fiz algumas cirurgias lá, mostrando metade eu fazendo no microscópio e metade no 3D. Ou seja, se você tiver inseguro ou algum passo você quiser fazer no microscópio, você pode fazer sem tirar absolutamente nada de lugar nenhum. Isso é uma das grandes vantagens para quem quiser fazer essa transição. Lógico que isso é muito caro. Eles levaram lá para nós, eu fiquei lá 2 dias com esse aparelho, fiz algumas cirurgias, todas gravadas, eu gravei todo o sistema por fora mostrando. Você também falou uma coisa aí, que existe uma dificuldade para você, às vezes, fazer essa filmagem e apresentar esse 3D em grandes salas. Uma das coisas que eu faço aqui é o seguinte, lógico, eu faço a filmagem gravada lá no próprio sistema da álcool, mas eu faço todas as minhas filmagens também com o celular, o iPhone, e eu coloco um óculos na frente da lente do iPhone e faço uma filmagem perfeita. Eu faço todas as cirurgias, toda semana eu faço isso. Então, eu tenho a forma de filmar, ou seja, eu vejo uma cirurgia de 3D, tanto em 3D como em 2D, usando esse sistema. Coloca um óculos na frente da câmera do iPhone e filma direto da tela. Você coloca um tripé, você tem uma cirurgia que você pode apresentar sem ser numa sala de 3D, que é cara, para todo mundo ver, e você tem o benefício do 3D apresentando em 2D. Muito parecido com o que você está fazendo aí, certo? Só que eu filmo com o óculos na frente do iPhone. Isso são formas de você ampliar a forma de aprender, de aprendizagem. E toda semana eu faço no 3D. Então, tem um dia, eu saio de uma sala, faço 2D, no outro 3D. Eu faço vários procedimentos. E já fiz até transplante de córnea no 3D. Certo? Então,
anel, tudo esse tipo de coisas. Então, não tenha dúvida, você está falando aí de uma coisa que veio para ficar, em todos os aspectos, tanto de aprendizagem como de você ver detalhes, igual você mostrou nessas cirurgias altamente complexas aí que você mostrou. Só isso aí. Bem lembrado, Francisco. Eu estou sem uma aula aqui, não está nesse laptop aqui, mas eu vi eles adaptando o Ingenuity para poder operar com... Eu não sei se era o Carona, se ele operava pelo Carona, mas eu acho que tem como fazer assim, o cirurgião operar. Isso aí é uma aula que eu vi, não fui eu que fiz, tá? Mas eu vi um colega fazendo, ele operava pelo Carona, né? Logicamente, se você operar pelas oculares principais, é melhor, mas existe um recurso desse, tá? Quanto à questão do... O que você me falou agora, depois do outro? Forma de filmagem. Foto, né? Da filmagem, né? Não, esse recurso que você falou é interessante mesmo. A gente faz isso às vezes lá, quando quer uma coisa mais assim, para o iPhone, né? Às vezes quer publicar na hora lá no iPhone. Isso funciona mesmo, cara. A gente faz com esse óculos também. É legal mesmo. Agora, para filmar, igual o Hamilton falou lá, você faz esse recurso de ampliar lá, você consegue, sem editar nada, você consegue fazer nas suas apresentações e com alta resolução, fica show. Uma coisa que também que eu fiquei de falar é que tem alguns programas que funcionam melhor e mais práticos com esses vídeos. Eu baixei um da Apple Store, chama Videopad, que fica registrado aí. Videopad, só que tem que ser o profissional lá. Você paga um pouquinho a mais lá e pega esse profissional. Você já pega esse side by side, ele já coloca, ele já corta. Ele é muito tolerável, você não precisa converter quase nada, você já coloca lá do jeitinho que vem. Acho que, se não me engano, vem a AVI lá do Ingenuity, você pega e já coloca nesse editor de texto, de vídeo, já sai cortando, aí você exporta do jeito que você quer. Ele tem vários recursos para 3D. Manter o side by side, é bem prático, assim, bem prático. Se quiser alta resolução, porque dos cinemas, de apresentação de cinemas, às vezes eles pedem com mais resolução, sabe? Lá tem tudo, tem todas essas opções. Então, é um programa bem prático, assim, eu achei, mas porque aquele Final Cut, que eu geralmente trabalhava muito com o Final Cut, além dele comer muita memória, que você tem que transformar para MOV, né? Você tem que converter depois. Ele é meio canseira. Muito profissional, lógico, né? Tem mais recursos. Mas esse Videopad, ele é prático. Ele é muito prático, assim, para fazer a edição desses vídeos em 3D. Até foi o João Caetano que me deu essa dica aí. É muito bacana. Ótimo, Durval. Até para já estar quase terminando aqui, eu só queria fazer um último comentário agora sobre ponto MOV. Eu acho que quase todo mundo que faz cirurgia e gosta de gravar, a gente utiliza muito o Mac. No próprio Ingenuity, você consegue ir lá naquela iconezinho do vídeo que você pode escolher de gravar em ponto AVI ou gravar em ponto MOV. MOV o Mac lê fácil. Então, eu edito muito com o iMovie, honestamente. Se você pega um ponto AVI e vai tentar abrir no Mac, puxa, como você falou, tem que trabalhar, tem que traduzir, né, transformar esse vídeo num vídeo de outro formato. E no ponto MOV você consegue na hora já formatar, até mesmo no iPhone você consegue editar esses vídeos muitas vezes. Por causa do tempo, eu queria mais uma vez agradecer a tua participação aqui, foi excelente. Eu acho que mostra para todo mundo que o Ingenuity veio para ficar, veio para tudo, né? A gente falou hoje de catarata, falou de retina, falamos de glaucoma, daqui a pouco a gente tem que ver o pessoal da plástica. O estrabismo ainda está um pouco com medo de entrar nesse mundo, mas acho que talvez no futuro também, logo está todo mundo fazendo cirurgia, só com 3D, um monte de televisão em tudo quanto é sala, e o microscópio vai sendo cada vez mais colocado de lado, né? O Hamilton falando ali, realmente o custo é alto, mas no futuro isso tudo tende, né, a diminuir valor e as coisas vão melhorando para todo mundo. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está participando aqui, nós estamos com 44 participantes agora, e deixar aberto também meu telefone, todo mundo quiser mandar mensagem, pedir alguma dica, às vezes até na hora do desespero lá, liga para a gente, se a gente conseguir ajudar, sempre é um prazer ajudar a todos. Tá bom, Durval, mais uma vez obrigado, uma boa noite para você também aí. Obrigado. Durval, um abraço, obrigado, Durval. Hamilton, você é meu amigão, nós estamos juntos depois na próxima aí.
É bom saber que outros colegas estão também experimentando. O Chicão é meu irmão. Mais colegas aí estão experimentando 3D. É muito legal saber disso. Qualquer dúvida, nós estamos aí. Preste. Até a próxima, gente. Obrigado, Alexandre. Tchau para todo mundo, gente. Boa noite.